Eu quero começar agradecendo a toda a energia que manifesta todo esse universo e que manifesta nós estarmos aqui e sermos e fazermos. E é com toda essa gratidão de tudo que já aconteceu e não esquecer do que acontece, reverbera no que nós somos hoje. Reverbera nesse mundo que a gente está vivendo. E, sabendo disso, quando a gente faz o hoje diferente, a gente está modificando o amanhã. E, com essa gratidão desse passado, que eu sou bisneta de comerciante, comecei a empreender muito cedo. Na minha infância, eu vou contar um pouco disso. E, por ter tido dificuldades em comportamentos, eu fui estudar comportamento humano, e que isso fez com que eu ficasse apaixonada pelo ser humano e fascinada pela vida. E trazer essa vida em todos os momentos. Ué? Ai. E aí, eu, quando pequena, eu assisti... A gente nunca sabe o que fica na cabeça de uma criança. Isso é impressionante. E eu assisti a vinheta disso, porque eu já sou mais antiguinha. Eu assisti a vinheta disso, e isso mexeu comigo. E aí eu virei para o meu pai e eu falei, eu quero uma dessa. Mas sem saber o que era, de fato, isso. Eu não entendi o valor monetário, né? Mas essa nota, essa cor, aquele movimento todo da vinheta, mexeu comigo e eu falei que eu queria. E meu pai disse, é simples. Você simplesmente junta as várias 5 que eu te dou todo dia, que eu tinha uma mesada de R$5, né? Você junta elas, e aí você consegue uma dessa. Eu te troco por uma dessa. Eu falei, ótimo. E eu, criança é assim, né? Criança que eu falo que tem até hoje aqui, né? Porque a criança lá está aqui ainda, graças a Deus. Meus pais trabalhavam com frutas e eu tinha muita fruta em casa. Então, eu passei a levar 2 frutas para colaborar com uma colega que lá trazia um lanche. E aí eu não precisava mais comprar o salgado da cantina, e aí eu conseguia economizar. Só que tinha uma coisa que eu não conseguia deixar de ter. É isso que está sendo distribuído aí para vocês. Eu não conseguia deixar de chupar minha bala de canela. Espera aí, que não distribuíram aqui, porque eu falei que eu ia fazer isso. Que eu queria fazer isso aqui, por favor. E aí, um belo dia, o universo, que é muito sábio sempre, me deixa dodói. E aí eu fico em casa, e aí minha mãe vai me levar para o pediatra. Em casa nós éramos em 9 pessoas, então tudo se comprava no atacado. E aí a minha mãe passou comigo numa distribuidora de doces para comprar bolacha e tudo mais. E aí, quando eu chego lá, eu me deparo com um pacote. Gente, até hoje é igual. Né? Isso fazem mais de 35 anos. É igual, é igual. Quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinada. E o preço, então? 1/3 do que eu pagava, óbvio. Aí eu virei e falei, mãe, pelo amor de Deus, preciso comprar vários pacotes desse. E chegando em casa, eu te dou dinheiro, porque eu tenho dinheiro. Todo mundo estava um furor em casa com essa história que eu estava economizando para a minha nota de 100. Tá bom. Aí fui lá, minha mãe comprou uns pacotes para mim. No dia seguinte, eu vou e levo esse pacote de bala, né? Toda querendo esnobar mesmo, né? Criança esnoba também, né? Eu fui uma dessa, né? E aí lá você tem, né, as coleguinhas bacanas e aquelas que são mais ou menos. E aí uma virou e falou assim, nossa, quanta bala! Eu falei, você quer algumas? Peguei um punhado assim e dei para uma amiga. Aí uma outra que já não era tanta, nossa, você está vendendo bala? Estou. E aí eu vendi o pacote inteiro de bala. Cheguei no dia seguinte, levei os 2 pacotes para a sala e comecei a comercializar. Esse foi o meu primeiro empreendimento aos 8 anos de idade. Né? E aí, depois disso, eu, com 11 anos, fiz sociedade de quadrinho de pirógrafo, porque aí foi proibido comercializar dentro de sala. Eu comecei a comercializar no intervalo. Com 14 anos, eu tinha uma empresa de sanduíche natural, vendia 200 sanduíches por dia. Né? Aos 19 anos, eu assumi um comércio dos meus pais que tinha a minha idade, que funcionava 24 horas com 28 funcionários. Eu acho que meus pais foram loucos, mas tudo bem. Mas eu dei conta da loucura,
porque eu fiquei lá 1 ano, devolvi para eles e falei, agora eu quero ganhar dinheiro só para mim, não quero ganhar para a família toda. Devolvi, montei a minha empresa, aí, então, com o CNPJ, tudo direitinho, que com 14 não dava. E, depois de 10 anos, essa empresa tinha 100 funcionários, estava em 4 segmentos da alimentação e tudo mais. E eu olhei tudo aquilo, e aquilo já não fazia mais sentido para mim, né? Alguma coisa estava muito estranha. Então, eu rompi com isso, vendi as empresas, rompi com o casamento, fiz toda uma transição, virei consultora, continuei estudando comportamento, quer dizer, comecei a estudar comportamento humano, aí, em 2000, um pouco antes, e fui seguindo a vida, querendo novos desafios. E aí, em 2014, né, nessa história de ficar estudando comportamento humano e sempre aplicando isso dentro do empreendedorismo, eu me deparei com as novas economias, né? Com a colaborativa, compartilhada, e havia uma cobrança das pessoas me perguntando sobre por que eu não estava empreendendo mais, por que eu estava facilitando os empreendimentos dos outros e não o meu próprio, né? E eu falava, porque não tem nada que me faz querer, não tenho mais gosto por isso, né? Mas, quando eu comecei a estudar as novas economias, nossa, aí, de novo, veio um troço assim, que eu falei, putz, é isso, é dessa forma que eu quero empreender, é isso que faz sentido. Daquela outra maneira, piramidal, não faz sentido para mim, né? E aí, em 2015, quando teve o primeiro curso da Teoria U online, eu tive a honra de fazer, e aí veio, numa meditação, os 5 valores das mulheres do café. Isso que veio para mim. Então, eu sabia que eu tinha que trabalhar, tinha que ter autonomia, tinha que ter inclusão, esse empreendedorismo era com colaboração e distribuição. Simplesmente pintou essas 5 palavras. E aí eu tinha que fazer algo com elas. E aí eu pensei, bom, eu sempre trabalhei com alimentos. E tem muita gente talentosa fazendo isso. E tem muita gente que não tem acesso a esses talentos, né? Então, por que não ser a ponte disso? Então, nasce Mulheres do Café, que não tinha nome até então, né? Eu comecei a chamar como Projeto Coffee Break, porque eu não fazia ideia, que é essa ideia de mostrar os talentos e as pessoas terem a oportunidade de receber esses talentos através da mulher, né? Para gerar renda, para a gente desenvolver isso tudo, porque eu acredito que o alimento ele passa muita coisa, né? A gente tem uma memória sobre os alimentos fortíssima, né? A gente tem a Santa Ceia, o primeiro alimento que vem para a gente normalmente é do peito materno. Então, o alimento é muito mais do que alimentar o corpo, né? Eu falo que a gente, as mulheres do café alimentam corpos e almas, porque é essa a intenção que nós temos. E aí, com isso, a gente trabalha com a inclusão. Não é a inclusão só da mulher, é a inclusão de tudo, de novas ideias, de tudo que tiver que pintar. É ser bem aberto mesmo. A gente trabalha com autonomia, né, para que essas mulheres realmente sejam empreendedores, tenham autonomia de querer fazer o que querem fazer, dando novas ideias e o projeto crescendo. A gente faz o empreendedorismo e, através dessas 2 formas, com colaboração, né, umas colaborando com a outra, porque, quando vocês chegam no Coffee Break, são 3, 4 empreendedoras, mas, quando vocês olham, tem uma unidade só, né? Porque ali todo mundo está colaborando. Então, a empreendedora de doce, ela não repõe só o doce, ela repõe o que tem que repor. A mesma faz a de salgado, porque todo mundo entende que ali a gente está fazendo um evento, né? Tem essa colaboração, tem essa energia. E a gente distribui, está distribuindo em alguns lugares e distribui renda. E como que funciona, né? Porque as pessoas falam, é meio perdido isso. Então, cada empreendedora passa o seu orçamento, né? E aí a gente soma esse orçamento, tem a taxa, que é a maneira que as mulheres do café se monetizam, e aí passa o valor para o cliente. Para isso acontecer, a gente teve uma rede de colaboração, né? Então, e entender que existe o desapego também, né? Que quem foi os primeiros parceiros podem não continuar sendo, né? Mas a gratidão por eles vai existir sempre. As escolas de culinárias que são parceiras e continuam sendo, Gastromotivo, Consulado da Mulher, a Fundação Tidsetuba, né? Esse espaço que me acolhe muito bem, o campus,
E aqui são 3 fornecedores cadastrados, nós somos um desses fornecedores, exatamente porque geramos impacto. A oficina da mesa, essas 2 aceleração, tanto o banco quanto a Escola de Negócio do Sebrae, que ajudou. E os parceiros de comunicação, que é a TRE, que é a Core, que é a Drijain e a Mandala. E aí tá, como que muitas dessas mulheres chegam para dentro do Mulheres do Café? Quando termina, por exemplo, um curso do Consulado da Mulher, eu sou convidada para ir conhecer o projeto de cada uma dessas mulheres, conversar com elas, apresentar o projeto. Então, isso acontece no consulado, isso acontece na Fundação Tidsetuba, isso acontece na Gastromotiva. Nesse evento, estava acontecendo na Bahia, e eu não tive condições de ir para lá, então a gente fez online mesmo. Mas há interação, há o conhecimento e traz, ou seja, não tem barreira para as coisas acontecerem quando a gente quer que aconteça. Né? E aí, mulheres, com a parceria que tem nessas escolas de culinárias, a gente dá esses cursos, né? A gente tem como oferecer vagas nesses cursos de forma gratuita para estar desenvolvendo essas mulheres. E aqui, essa gratidão de quando o campus fez 1 ano, nós estávamos aqui distribuindo bolo, né? Bolos deliciosos que vocês vão comer, que está aqui a empreendedora Alenice, que faz esses bolos deliciosos, vocês vão ter a oportunidade de comer no finalzinho. Eita. Por favor. Aqui estão os nossos clientes que acreditam, e alguns acreditam pelo impacto, os outros não sabem nem que a gente faz impacto, mas acham a comida deliciosa, acha que é tudo de bom, e que depois que descobre que a gente também, mas até vocês fazem isso também, né? Então a gente é muito feliz com todos eles e uma gratidão enorme de ter a conquista deles em 1 ano e pouquinho que tem Mulheres do Café. Aqui são alguns dos eventos que a gente fez, que também ajudou muito a gente, impulsiona a gente. A gente colaborou 2 vezes com o TED. Aqui fotos de alguns eventos. E isso tudo, né, é o que a gente fala. A pausa do café pode ser tudo isso. E ela é um café que pode ter alma. Né? Ela pode ter oportunidade, ela é uma história que pode mudar a história de quem está fazendo e de quem está recebendo. Né? Então, a gente pode fazer muito mais, em pequenos detalhes. E eu falo que isso tudo é só uma desculpa. É uma desculpa que eu arrumei para fazer o que eu quero fazer, que é criar impacto. Então, hoje eu faço isso com café, amanhã eu posso fazer com outra coisa. Mas, para mim, empreender, hoje em dia, só faz sentido se for dessa forma. Então, eu sempre vou ter que arrumar uma desculpa para fazer isso. E essa desculpa eu levo muito a sério. Então, isso está no contrato, esse é o contrato social das Mulheres do Café. Então, qual que é o objetivo social da empresa? Inclusão social, empoderamento feminino, distribuição de renda e desenvolvimento local. Exercendo essas atividades hoje. Amanhã pode ser outras. E aí eu falo, e vocês? O que vocês têm a ver com toda essa história? Tudo. Porque nós estamos inseridos num único universo. Então, todo mundo tem tudo a ver com tudo. Basta a gente saber aonde a gente quer estar e no que a gente quer se envolver. E se a gente quer ser ativo ou passivo a tudo que está acontecendo. Então, eu falo, se vocês gostam da ideia, divulga, contrata, convida, patrocina, faz alguma coisa. Vocês podem fazer. E vocês vão fazer, né? Porque vocês vão se deliciar e desfrutar disso no final. E aí eu falo, uma simples escolha gera impacto social. Né? E isso pode impactar e valorizar a sua marca. E, além disso, eu falo que simples escolhas na vida da gente gera impacto, positivos ou negativos. E isso também valoriza ou desvaloriza nós, como seres, que estamos aqui para evoluir. Gratidão.